Oi, queridos, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi. Bem-vindos de novo ao meu canal. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre essa saúde emocional depois do relacionamento tóxico com uma pessoa abusiva, depois de você ter sofrido, depois de você ter se reerguido, aprendido sobre a codependência, procurado ajuda, feito o que você precisou fazer para se recuperar emocionalmente. Só que daí sempre tem aquela fase de a gente tentar se relacionar de novo com alguém, só que a gente tem tanta insegurança, né? Porque a gente já passou por tanta coisa, então é difícil a gente acabar confiando nas pessoas de novo, não é? Mesmo amizades, mesmo as pessoas da nossa família, depois que a gente passa por uma coisa traumática, né? Como, por exemplo, um relacionamento com um narcisista, parece que a gente está em alerta toda hora, com todo mundo, passando todo mundo na peneira, né? Para ver quem é que sobra, que não seja narcisista. Parece que o mundo inteiro é narcisista, não é? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje e como é que se relacionar, né? Como é que vocês vão se relacionar? Como é que foi para mim me relacionar de novo depois de ter passado por tudo que eu passei? Como foi que eu criei força e consegui identificar uma pessoa se era narcisista ou não? Então é sobre isso que eu vou falar hoje, porque muitos de vocês me mandaram mensagens falando que estão tentando de novo se relacionar, mas parece que eles estão se achando rígidos demais, essas pessoas que estão entrando em contato comigo, porque eles estão tentando se relacionar e a pessoa parece ser uma pessoa legal, só que daí parece que você tá sempre olhando com aqueles binóculos e vendo todos os problemas da pessoa. Então as pessoas estão se achando rígidas, né? E como é que a gente passa por isso? Porque, gente, todo mundo que já passou por um abuso traumático, como a gente passou com um narcisista, psicopata, sociopata, o que for, ou mesmo se não for, se for uma pessoa que foi muito má com a gente sempre vai ter um pé atrás. E isso é uma coisa boa, não é ruim, né? Porque a gente tem que se defender. A gente tem que aprender com a nossa vida, com os nossos erros, né? E isso é uma parte, isso faz parte, né? Voltar a ter confiança nas pessoas, olhar para as pessoas com outros olhos, sabendo da possibilidade que tem da pessoa não ser uma pessoa boa. Porque antes de a gente passar por tudo isso, a gente acha que todo mundo são ótimos, todas as pessoas são ótimas, todo mundo a gente pode confiar, não é mesmo? E daí a gente passa por uma coisa assim, a gente vê que não é verdade, né? Há pessoas que não querem o nosso bem e por isso que a gente tem que tomar cautela, né? E muitos de vocês entraram em contato comigo porque falaram, eu conheci a pessoa na internet, ou então não, né? E a pessoa foi muito legal, só que a pessoa é casada, foi casada 4 vezes, tem 7 filhos. Logo depois de a gente se conhecer pelo Facebook, ele já me bloqueou só para falar no Messenger. Gente, sabe? Daí começou a querer controlar a menina. Não se esqueçam que a gente, parece que todo mundo, né, agora é narcisista porque vocês passaram por isso. Mas há pessoas narcisistas. Por isso que eu falo, não se abre, como já falei em outro vídeo, não fale da sua vida de cara, tudo que já aconteceu com você, para você não dar brecha para as pessoas saberem o que você já passou na vida. Seja mais observador do que oferecer informação sem ser pedida, né? E essas coisas de bloquear, faça perguntas. Isso que a gente que está se acostumando a se parar de ser codependente, a gente percebe que a gente tem que parar de ser codependente, a gente tem que se colocar em primeiro lugar, a gente não pode deixar a pessoa passar por cima da gente. Só que, além disso, aprenda a fazer pergunta, aprenda a falar por quê. Além do falar não, que a gente precisa aprender a falar, né? As pessoas que são codependentes, depois que você deixou de ser codependente, você tem que começar a falar por quê. Então, por exemplo, essa menina que me mandou mensagem, parecia que um cara era super legal. Deixa eu até pegar a mensagem aqui para ter como referência. Então, eles se conheceram, ele foi casado 4 vezes, tem 7 filhos com diferentes mulheres. Ela falou que ela falou muito da vida dela, e ele quase não falou nada da vida dele para ela, né? Ela achou isso estranho,
mas tudo bem, né? Muitas vezes ela falou que ele demorava para responder as perguntas que ela fazia no WhatsApp e só respondia 2 ou 3 dias depois, né? Então, tem várias, né, bandeirinhas vermelhas, vários sinais acontecendo, né? Há poucos dias ele disse que não queria manter contato porque tive algumas conversas e pressentimentos, não sei explicar, me causou medo. Então ela já começou a ter medo da relação desde o começo, né? Porque ela já começou a achar que ele era narcisista. Ela falou que ela notou as conversas que ele fala dele, dando pouca importância para ela, né? Então, durante as conversas, ele fala mais dele sem perguntar nada para ela, sem dar importância para o que ela tem a dizer. Nunca fala sobre os filhos dele, mesmo quando ela pergunta. Mas mesmo assim, ele diz que ama as crianças, né? Em uma das conversas, ele mostrou muito incomodado quando ela perguntou para ele se ele conversava com outras mulheres. Então ele já começou a ficar irritado. Gente, quem não tem nada a esconder, não ficaria irritado, não é mesmo? São essas coisas. Então, aí, ele ficou irritado. Daí pergunta, por que que você está irritado? É esse tipo de coisa que a gente tem que aprender a perguntar. Se existe uma coisa, se ele não responder 2 a 3 dias depois, não fica só pensando, o que será que está acontecendo? Será que ele não gosta de mim? Será que eu falei alguma coisa errada? Pergunta. Eu falei alguma coisa errada? Se a gente não pergunta, a gente não vai saber o que a pessoa tem a dizer, a gente não vai saber como identificar se a pessoa é uma pessoa boa, ou se a pessoa é uma pessoa narcisista, ou se a pessoa é boa, só que é só mais fechada, mais reservada, porque não tem problema também ser assim. Só que se a gente não fizer pergunta, fica tudo, sabe, no ar, sem a gente saber o que pode ser, se a gente pode estar entrando numa roubada, não é mesmo? Então, ela continuando aqui, ela falou assim, uma das conversas ele mostrou muito incomodado quando perguntou sobre se ela estava falando com outras mulheres, e ela achou ele muito rígido, ela achou muito rígido e irritado. Mas ele disse que não, ele disse que me perdoava pela pergunta. Ele disse para ela que perdoou de ela ter perguntado isso para ele. Olha só, o que você faria num lugar desse? Você me escreve aí no comentário que eu gostaria de saber. Nessa situação, vocês já se conheceram, mas está acontecendo isso no começo do relacionamento. O que você faria se você já está gostando da pessoa? Me escreve, eu estou muito curiosa, queria saber de vocês. Daí ficou ofendido, né? Gente, mas ela tá assim. Ela achou isso estranho, assim, de ele se sentir tão ofendido. Ela perguntou para mim: será que eu tô vendo coisas que não existem? Será que eu nunca mais na vida vou confiar em alguém? Ela tá me perguntando. Será que ele não é realmente uma boa pessoa e eu, com as minhas desconfianças, estraguei tudo? Será que eu não estou vendo perigo em tudo? Eu não dou oportunidade de conhecer ninguém por causa do meu medo. Gente, só de vocês já começarem a... Se vocês acham, se vocês não estão mais pensando no ex-narcisista, se vocês já conseguiram ficar sozinhos, felizes com a própria companhia, sem medo de se relacionar com outra pessoa, isso já vai mostrando que você já está pronto para conhecer outra pessoa. Agora, se você tiver medo de conhecer, desconfiança, porque quer dizer que você não tem confiança em você mesmo para decidir se você não tem confiança em você para decidir que você pode tomar uma decisão certa. Então, quando isso acontece, você não está pronto para se relacionar com outra pessoa, certo? Mas já que ela já começou a sair com outra pessoa, tudo bem. Se já dividiu os... acabei de perceber, gente, que meu olho é da mesma cor que a parede, que o fundo. Então fica esquisito, parece que eu tô a cor do passarinho aqui algumas vezes. Bizarro. Mas então, gente, voltando aqui, só de vocês se já tentarem
Confiança, gente, esse tipo de coisa a gente ganha, são coisas que as pessoas têm que trabalhar para conseguir, né? Se você não confia em alguém, não é culpa sua. Pensa nisso. Se você não consegue confiar em alguém, é porque a pessoa está te dando motivo de não confiar nelas. Não é? Porque se tivesse tudo certo, se nada disso tivesse acontecido, não teria motivo de desconfiar. Não é? Mas olha, só de ver isso, não responder de 2 a 3 dias, ficar ofendido por qualquer coisinha. E assim, não é uma pergunta válida, certo? Você quer saber se ele tá falando só com você ou se tá falando com várias pessoas. É uma coisa que qualquer pessoa gostaria de saber se ela tá começando a se envolver com alguém, principalmente se já saiu de um relacionamento com uma pessoa que traumatizou. Se a pessoa se importasse mesmo por você, ela não ficaria ofendida, tentaria te explicar. Não é assim, gente. E, querida, você não tá estragando nada. Você não está estragando nada. As pessoas, como você está dizendo, você perguntou, será que eu estou vendo coisas que não existem? E assim, às vezes acontece disso por causa do medo, né? Mas quando a gente tem esse medo, quer dizer que a gente não está pronto. Mas se você já está se relacionando e existem uns sinais que a pessoa pode ser uma pessoa má, presta atenção nesses sinais e presta atenção em como você se sente. Daí você pergunta, vai anotando as coisas esquisitas que aconteceram, as coisas estranhas que ele falou pra você, o como você se sentiu e tudo mais. E isso aqui é uma ferramenta muito legal, porque aí você vê o que é que aconteceu de fato, quais são as coisas objetivas que aconteceram de fato, que estão acontecendo nesse relacionamento. Ah, ele não está me respondendo. Isso é tudo verdade, não é? São fatos. Ele não responde você de 2 a 3 dias, demora para responder 2 a 3 dias, fica ofendido por coisa mínima, né? Não conversa sobre as crianças mesmo você pedindo, então ele está escondendo alguma coisa. Então, isso é fato. Agora, existem coisas que a gente pode acabar exagerando porque a gente sente de alguma forma. E isso daí são sentimentos que são subjetivos. Então, a partir desses sentimentos, às vezes a gente pode acabar se duvidando. Mas se a gente tem fatos objetivos que mostram que a pessoa não é uma pessoa boa ou não está tão interessada em você como você está interessado nela, isso quer dizer, ou você dá um passo para trás para continuar observando sem se entregar completamente para a pessoa, ou você cai fora do relacionamento porque não é o que você quer. Não é? Gente, vocês concordam comigo? Né? Daí ela falou para mim que então ela tá com essa pessoa faz 10 meses, né? E ela já foi casada com uma pessoa narcisista por bastante tempo. Então, gente, é claro que vocês vão ficar com dúvida. Mas no caso desse aqui, já tem há motivos de sobra, não é? Para você desconfiar. Isso não é coisa da sua cabeça. Coisa da sua cabeça seria se a pessoa não fez nada para você pensar esse tipo de coisa. Seria coisa da sua cabeça se ele respondesse na hora ou então no mesmo dia, porque a gente não pode esperar que a pessoa responda na hora nossas perguntas do WhatsApp, né? Às vezes a pessoa esteja ocupada e tudo mais. Mas se responde no dia super bem, sem problema nenhum, tentando explicar para você como que a pessoa, como que ele tá, explicar por que ele não quer falar do. Tudo bem que talvez ele não queira falar do filho, dos filhos, mas ignorar é esconder. Ele podia muito bem falar, eu não queria falar disso agora, porque blá 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 blá. Ou então, depois eu te explico por que que aconteceu isso, sabe? Você percebe que a pessoa está sendo genuína, né? Uma pessoa verdadeira, querendo que você entenda por que das coisas, mas não dar explicação, ignorar, ficar ofendido por motivos óbvios que qualquer um ficaria com dúvida das perguntas. Isso tudo é de se duvidar. Então, vou falar para vocês agora o que aconteceu comigo, no meu caso, né? Como que foi que eu encontrei finalmente uma pessoa que é o meu marido agora, que valeu a pena e tudo mais, porque depois que eu me relacionei, depois que eu me divorciei,
do meu ex-marido, eu conheci outro, em seguida eu conheci outro narcisista que era um narcisista oculto. O meu ex-marido não era oculto, e daí eu pensei que fosse diferente, eu pensei que ela fosse completamente diferente só porque ele era oculto. Mas ele continuava sendo narcisista, mas eu não conhecia sobre o assunto, então acabei me envolvendo com essa pessoa. Mas assim, eu me relacionei, eu não queria, como eu já expliquei em outro vídeo, eu não queria nem me relacionar com ninguém. Mas ele mudou de estado. Foi assim, gente, olha. Eu morava num estado, ele morava em outro estado, assim, 12 horas de carro. Então, quando terminou meu casamento, não tinha nem saído o divórcio, faltava 2 semanas para sair o divórcio. Foi aí que ele me conheceu. A gente se conheceu numa festa, esse narcisista oculto e eu. E era perto do meu aniversário, daí ele voltou no final de semana seguinte pro meu aniversário, sem mesmo eu convidar, porque ia ser tipo uma festa de libertação que eu tinha feito. Eu não tinha muitos amigos, então era só com umas 3 pessoas. Eu não queria aquele cara que eu tinha acabado de conhecer na minha festa de aniversário, mas ele se convidou e apareceu. Ele veio de carro, apareceu na festa, já querendo ficar comigo, falando que não. Sabe aquelas coisas assim? Você ainda tá traumatizado e tem uma pessoa tentando te sugar qualquer energia que você tenha, assim como se fosse um parasita. É isso que quando eu penso nele, assim, eu penso em parasita. Não tem outra melhor palavra para pensar. Para dar para ele o rótulo. Mas o que aconteceu foi, daí ele me mandava mensagem toda hora, me mandava centenas de mensagens de texto, assim, de me irritar, sabe? Daí ele voltou pro meu estado, dirigindo de novo, sabe? Para se fazer, olha, eu dirigi só para te ver. E eu, no começo, eu até falava, eu não quero te ver, eu não quero te ver. E ele vinha do mesmo jeito. Daí uma pessoa dirige 12 horas para te ver. É difícil você fechar a porta na cara dela, né? Então eu ficava naquilo dele, acabou se enfiando na minha vida desse jeito, né? E teve um belo dia que ele apareceu de caminhão de mudança. E daí ele mudou para o meu estado, quis morar comigo. Foi um inferno, gente. E então eu não tive nem tempo, né, de me recuperar, de saber que eu estava bem comigo mesmo. Eu tinha ficado apenas 6, quase 7 meses sozinha até sair o divórcio, né, naquele tempo. E eu tava assim com medo, não sabia se eu ia conseguir sobreviver com o dinheiro que eu estava ganhando, porque minha empresa fazia só um ano que eu tinha minha empresa. Então era um monte de medo junto, né? Medo da sua própria segurança, medo de conhecer outras pessoas, não querer conhecer outras pessoas, mas ao mesmo tempo ter necessidade de amar e de se sentir amado, né? Quando a gente sai de um relacionamento com um narcisista, a gente a gente percebe como a gente precisa ser amado, como a gente quer ser amado, né? Como se a gente tivesse, assim, vazio e querer que alguém ama você, né? Porque a gente percebeu, eu fiquei tanto tempo sem ninguém me amar. Então, quando a pessoa começa a fazer esse love bombing, por isso que a gente tem que ficar muito esperto. Que nem essa menina, não é? Por quê? Porque ela saiu de um relacionamento com um narcisista, o cara começou a fazer isso, fazer aquilo pra ela. Gente, qualquer pessoa que te der migalha, você vai achar que é muito no começo. E muitas vezes, porque existiam pessoas que não faziam muito por mim e eu achava que a pessoa não gostava de mim. Porque a referência acabou virando love bombing, entendeu? É quando você conhece uma pessoa normal que não faz esse monte de coisa, de exagero e te liga 1000 vezes, você acha que como a pessoa não faz isso, a pessoa não te ama. Então você acaba não se relacionando com umas pessoas super legais, mas que são normais, que te dão independência, é, que te dão a sua individualidade, te dá a sua liberdade. Isso é ótimo, a pessoa não ser grudenta, né? Esperar que você ligue, não ficar ligando toda hora. Isso é uma coisa ótima. Mas porque você está tão acostumado com love bomb, você acaba achando que aquilo é o normal e acaba não se relacionando com pessoas muito legais. Que foi o caso do meu marido, né? Mas esse outro cara era um grudento, daí
Anyway, né? Daí a gente terminou anos depois, porque ele acabou se mudando para minha casa, daí ele convenceu que a gente tinha que comprar uma casa junto, que a verdade era, a gente iria pagar menos se a gente comprasse uma casa junto do que se eu continuasse pagando meu apartamento. Então, assim, acabou virando. É verdade, mas não deveria ter feito isso com ele, entendeu? Ele acabou me convencendo e se enfiando na minha vida desse jeito. E daí eu acabei morando num quarto, ele no outro, e ele tentando namorar comigo o tempo inteiro, desse relacionamento esquisitíssimo. Mas assim, depois que a gente terminou, eu e ele, mesmo assim, a gente sente assim um medo mesmo de se conhecer outras pessoas, porque a gente não quer acreditar que a gente passou 2 vezes, né, no meu caso, com uma pessoa que, né, não quis nada, que só pensou nele, não pensou na gente, né, que sugou todas as energias da nossa vida. E o que aconteceu comigo o próximo relacionamento que eu tive depois, assim, eu conheci algumas pessoas no meio e tal, e que eram super legais, eu acabei descartando, né? Porque eu acabei, a pessoa não liga muito pra mim, eu não quero. E assim, eu pensava assim, sabe? Eu me amo, entendeu? E eu me amava mesmo, eu queria o melhor pra mim. Só que na minha cabeça, eu não, se a pessoa não fizer isso, eu não vou. Se a pessoa não mostrar carinho por mim, eu não quero me relacionar com ela. Se a pessoa não fizer isso, então. Só que muitas das referências que eu tinha era do love bombing. E era esse o meu erro, entendeu? Mas daí o que que veio? Veio um cara completamente diferente do meu ex-marido e daquele ex-namorado, que tocava piano, que a gente ia sair para cantar junto, sabe? Era uma coisa completamente diferente, é, sabe, uma coisa, ele era mais novo do que eu, que foi um erro também, mas assim, a gente se divertia bastante junto. E eu pensei que, nossa, ele quer se divertir mesmo, né? Ele tinha 2 filhinhos, então, e me incluiu, que foi outra coisa, entendeu? Existem love bombs de situações diferentes. Nesse caso desse outro cara, que foi o pior de todos. Foi aí que eu quis saber sobre. Foi aí que eu aprendi sobre narcisismo com esse último. Até então eu não sabia que eu tava passando desses padrões de codependência, entendeu? E mesmo com medo, eu acabei me relacionando, porque eu falei pra mim, eu preciso me dar chance de alguém gostar de mim, eu preciso deixar que alguém goste de mim. Eu tô muito presa, eu tô muito presa no meu próprio medo. Mas daí as pessoas, o cara me fazia esperar por ele, falava que a gente ia sair, e daí não aparecia, sabe? Me deixava esperando. E ele mandava um monte de foto para provar que ele estava em tal lugar. Eu ficava perguntando para mim mesma, por que ele tá me mandando tanta foto? Ele me falou que ele tá em tal lugar, por que ele tem que me mandar foto para provar? Eu ficava me perguntando, isso tudo é sinal. Ele já tinha as fotos no celular, que ele devia usar toda hora, com todas as meninas que ele já namorou antigamente. Ele estava me traindo, mas ele tinha foto dele num lugar tal e me mandava enquanto me traía. E isso eu só fui saber depois isso. Mas esse cara aí, assim, ele acabou me convencendo de muita coisa. Foi esse cara que me ameaçou de me matar e tentou me matar numa rodovia, estourou meu pneu do carro. Gente, daí quando a gente terminou, ele batendo na minha porta bêbado, falando que ia se matar se eu não abrisse a porta. Sabe? Ele fez muita coisa, ele me abandonou, assim, ele terminou comigo de uma forma muito, muito, muito cruel, que eu vou dividir com vocês no meu livro que eu tô escrevendo, mas que eu não tenho nem, assim, eu nem gosto de pensar nisso, assim, eu penso nisso, óbvio, né, penso, já trabalhei bastante isso, mas eu não gosto nem de falar, porque eu não quero nem falar nele muito, porque não vale a pena, ele é dessa forma. Mas então, gente, quando a gente acaba conhecendo outra pessoa, quando a gente conhece sobre o narcisismo, agora, por exemplo, vocês sabem o que é narcisismo, vocês conseguiram identificar, vocês já estão trabalhando a codependência, que foi o que eu fiz depois desse cara.
esse último, não foi nem depois do meu ex-marido, sabe? Foi depois desse último. Daí acabei começando a trabalhar, daí é que você se conhece. Daí, sabe tudo aquilo que eu escrevi para vocês? Não sei se vocês viram o que eu quero. Quando eu conheci, no ano que eu conheci o meu ex-marido, eu escrevi um texto do que eu queria para mim, o que eu sabia que ia acontecer um dia para mim, que são só coisas positivas. A pessoa que eu vou conhecer será assim, assim, assado. Ele vai me respeitar dessa forma, dessa forma e dessa forma, e vai me deixar fazer isso, isso, isso. Então, isso aí, tudo que eu tinha falado virou meu limite, viraram os meus limites. Então, quer dizer, se a pessoa me deixar esperando, tchau. Se a pessoa falar que vai me pegar, que vai me ligar e não me ligar, tchau. Sabe? E não dar uma desculpa boa, porque só ignorar a gente, sabe? A gente não tá na terceira série, né? Isso que eles não têm noção. E a gente que precisa tomar cuidado com isso, porque a gente acaba dando muita brecha, porque a gente tenta entender todo mundo, e eles não dão motivo pra gente querer entendê-los, mas mesmo assim a gente quer entendê-los. Então, gente, no começo dá medo, no começo é normal isso tudo. A gente você vai quebrar a cara, sim. Só que daí você consegue reconhecer logo de cara, entendeu? Quando acontece, pode acontecer uma vez, pode acontecer duas vezes, três, quatro. Mas assim que acontece, você já cai fora, não dá desculpa, não precisa se dar explicação. Porque daí a gente fala, não quero deixar ele chateado, dane-se. Fecha a porta na cara. Era isso que eu devia ter feito. Viajou 12 horas, viajou porque quis. Eu falei pra você não vir. Sabe, esse tipo de coisa que a gente precisa parar de fazer, né? Ficar com pena do outro. A gente já avisou. Então, gente, vai acontecer de vocês se relacionarem uma, duas, três vezes. O negócio é não dar brecha. Se você já avisou que os seus limites, já falou para a pessoa, eu não gosto quando me deixam esperar. Eu não gosto que você faz planos comigo e não aparece. Eu não gosto. Já vai falando, sabe? E se a pessoa fizer, tchau. Mas vai acontecer. É isso que eu quero que vocês saibam. Vai acontecer. Então, esse medo é normal, mas vocês vão sentir ou hoje ou daqui 10 anos, quando vocês começarem a querer sair, né? Isso só se vocês já conseguiram se recuperar emocionalmente da codependência, de todos os vídeos que eu já fiz até agora. Se você estiver bem, daí vem aquele medo, isso é normal. Só que você precisa ter confiança em si mesmo, sabendo que você sabe fazer a escolha certa. Porque daí quando acontecer, quando tiver um sinal, é o que eu falo, sabe? Eu dou duas chances para cada pessoa. A primeira porque eles não sabem, daí eu aviso. Depois da segunda, não existe mais chance. E foi assim que eu acabei conhecendo o meu marido. Ele era muito distante, assim, ele não é uma pessoa. O meu marido agora, ele é o oposto de todas as pessoas que eu já conheci na vida, eu acho. Porque ele é muito desligado, ele é muito. Ele é muito. Como que fala? Ele toma conta da vida dele, sempre toma conta da vida dele, e ele sabe que eu sempre tomei conta da minha vida, então ele não fica querendo, não fica em cima, sabe? Você precisa de alguma coisa, mas se eu pergunto pra ele, peço alguma coisa pra ele, ele é a primeira pessoa a querer me ajudar, entendeu? Ele é muito. Faz as coisas sozinho, sabe do que quer, sabe o que gosta, não depende de mim, não precisa de mim. Isso que é tão importante, uma pessoa não precisar da gente, fazer a escolha todo dia de estar com a gente. Essa que é a grande diferença de uma pessoa que não é narcisista, eu acho, de uma pessoa narcisista, no final das contas. Se a pessoa parece precisar de você, precisar que você responda o telefone na hora, precisar que você faça isso ou aquilo para ele, isso daí tudo é porque precisa de suprimento. Uma pessoa que é segura de si não precisa de você, vai querer estar com você e vai valer muito mais estar com uma pessoa assim do que uma pessoa que precisa de você. Se uma pessoa precisa de você, já coloca um peso em você.
Se uma pessoa fala, eu preciso de você, ele tá falando, você está com a minha felicidade, você carrega a minha felicidade. Não, gente, isso daí já te dá um monte de pressão. Eu preciso fazer isso direito, eu preciso, porque ele precisa de mim. Não, ninguém precisa de ninguém. Todo mundo nasceu nessa vida sozinho e todo mundo, gente, todo mundo vai morrer sozinho um dia, sabe? Então, tudo que acontece com a gente, só a gente sabe o quanto dói. Só a gente vai dormir à noite sabendo como doeu, como não doeu, sabe? Então, a gente precisa aprender a se libertar desses apegos que a gente tem nas pessoas. Ninguém precisa de ninguém, todo mundo é autossuficiente. A gente precisa aprender a ser autossuficiente para a gente ter relacionamentos que não são tóxicos. Uma pessoa autossuficiente junto com uma pessoa autossuficiente, ninguém precisa de ninguém, todo mundo, eu quero estar com você, eu quero te ajudar. O que que você precisa? É completamente de uma pessoa que fala, eu preciso de você. Ai, o que que você está fazendo agora? Eu preciso, sabe? Não. Isso não, gente. Isso que a gente tem que aprender. Isso que demorou para eu aprender. Mas depois que eu aprendi sobre narcisismo, depois que eu estudei pra caramba sobre isso, é aí que vai aqueles clique, clique, clique. Foi isso que eu fiz até agora, foi isso que eu fiz até agora. E é aí que a gente tem que saber aonde cortar, né? Onde começar de novo, onde aprender de novo. E usar tudo que a gente passou na vida atrás, usar para o nosso benefício, aprender com os nossos erros. Aceitar o que aconteceu no passado, mas usar o aprendizado, né, para essa nossa vida, que é isso que vale no final. Senão não vale nada, né? Senão tudo que a gente passou na vida não vai valer absolutamente nada, né, queridos? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, me deixe dar um like aí, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Me escreve aí nos comentários se você quer que eu fale sobre alguma outra coisa, que você está com dúvida, e a gente vai se falando, tá bom? Na semana que vem vou fazer um live com a Perisca Coco e vai ser muito legal, se vocês conhecem ela, mas eu tô lançando vídeos toda segunda e sexta-feira agora, para ficar mais fácil, né, para todo mundo. E as lives eu vou fazer nas quartas-feiras, daí fica todo mundo sabendo quando que vai ser quando eu vou soltar os vídeos e tudo mais. Então segunda e sexta vai ser toda semana e nas quartas eu faço live quando eu fizer live. Então é isso. E se você quiser, gente, não esqueçam de se inscrever para fazer uma sessão de coaching comigo, tá bom? É só, vou colocar o website aí embaixo, é só se inscrever pelo aquele link lá. E daí todo domingo eu tô fazendo um sorteio e eu atendo vocês durante a semana. Tá legal? Um beijo enorme para vocês, gente. Fiquem com Deus e até mais. Um beijão. Tchau, tchau.